Olá, pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar essa nossa aula aqui para falar um pouquinho sobre os termos mesh, que isso pode ter gerado algumas dúvidas. Tá? Então, vamos só abrir aqui a nossa aulinha aqui. Então, vamos começar falando sobre o que é mesh. Né? Então, o primeiro termo, né, significa Medical Subject Hearings. Isso, o que é na prática? É um índice remissivo. Tá? Então, talvez os mais novos aí nunca tenham ouvido falar em índice remissivo, mas basicamente é um índice que vai catalogando as palavras por assunto. Tá? Hoje em dia a gente lê muita coisa em PDF, né? Mas não tão antigamente ainda existem livros grandes, então manuais de medicina, e normalmente esses manuais eles têm dois tipos de índice, o índice normal e o índice remissivo. Então, só para dar um exemplo, até parecido com o que a gente usou na aula, ele vai ter duas estruturas. Então, por exemplo, se a gente tem a palavra depressão, num índice normal, não remissivo, ele vai descrever todas as páginas que a palavra depressão aparece. Tá? Mas no índice remissivo, ele vai diferenciar. Não vai mostrar a palavra em si, mas vai mostrar esses conceitos. Então, por exemplo, depressão maior, depressão econômica, né, que também usa a palavra depressão, mas num outro sentido, depressão cortical alastrante, né, que também é em outro sentido. Todas usam a palavra depressão, mas o índice remissivo ele procura diferenciar aonde está sendo usado em cada contexto. Tá? Por que funciona bem em livros e não tão bem nas bases eletrônicas? Tá? Então, lembrar que um livro ele se autocontém, né? Ele não vai mudar depois, só nas novas edições, mas é outro livro, e ele se autocontém em tudo aquilo que está escrito. Não existe novas informações sendo adicionadas ou mesmo retiradas, o que é diferente, como a gente sabe, de um banco de dados eletrônicos e que está sendo constantemente atualizado. Então, essa é a primeira grande problema, e se trata de um banco de dados dinâmico, em que o significado das palavras vai mudando e de forma instantânea. Até mesmo, por exemplo, um dicionário, ele é atualizado a cada 3 anos, 4 anos, ele é atualizado todo de uma vez. Mas aqui a gente não sabe, quer dizer, as palavras vão sendo atualizadas em tempos diferentes. Um dia ela pode estar de um jeito, no outro dia de outro. Então, até aqui uma coisa que talvez eu não tenha escrito. Ah, não, até. Então, vamos comentar. Uma das coisas é que o uso de termos mudam com o tempo. Eu vou dar um exemplo da minha área. Na década de 50 e 60, o termo mais usado era brain polarization. Tá? E o termo mais atual é non-invasive brain stimulation. Por outro lado, na década de 60, 70, a palavra neuromodulation era usada muito para expressar conceitos de neuromodulação periférica. Tá? Então, por exemplo, o uso da neuromodulação periférica no assoalho pélvico, né, para bexiga incontinente, por exemplo, era uma indicação, e era muito usado nesse sentido. E hoje em dia até tem uma convergência que todos acabam usando o termo de brain stimulation ou neuromodulation. É isso para os dois. Então, tem esse problema, e aí imagina fazer esse catálogo, se, por exemplo, quando escreve neuromodulation, o que é para aparecer? Né? Estimulação cerebral, estimulação periférica. Então, esse é um problema conceitual. Outra coisa é termos que eram usados de forma única no passado e vão evoluindo para termos distintos hoje em dia. Então, um exemplo é HIV/AIDS. Né? No começo, claro, significam a mesma coisa, mas o meu ponto é que era muito mais semelhante a HIV e AIDS no começo, né? Até porque a pessoa pegava HIV, desenvolvia AIDS e falecia. Hoje em dia, com o tratamento, a gente pode ver que são usados em contextos diferentes. HIV no sentido mais epidemiológico, né? Transmissão,
risco, e a AIDS é a síndrome, né, síndrome da imunodeficiência propriamente adquirida, propriamente dita. Então, se a gente for pensar, talvez artigos no sentido mais epidemiológico, de transmissão, usem mais o termo HIV, e o termo AIDS seja usado para artigos mais clínicos. Né? Então, são todos problemas de classificação. Hoje em dia, né, SARS-CoV-2 e Covid-19 são utilizados de uma maneira bastante intercambiável. Mas talvez no futuro comece a se diferenciar. Talvez Covid fique mais o termo epidemiológico, por exemplo, e SARS-CoV fique o termo mais clínico. Né? Então, não estou dizendo que vai acontecer, mas só a gente pensar que esses termos vão ficando mais distintos com o tempo. Né? Pode acontecer. Termos novos vão aparecendo. Né? Então, coronavírus era um vírus normal. Né? Eu lembro, eu até fiz um teste, eu fui procurar no meu Gmail, né? Vocês podem até fazer isso. Joga no Gmail de vocês, se vocês têm antigo, ou no e-mail de vocês, escreve coronavírus. E aí achei uns artigos de 2007, 2008, falando que coronavírus era um vírus comum na infância, de IVAs em adultos também, e era assim, se dedicava meio slide, meia sentença para a palavra coronavírus. E hoje em dia ficou, enfim, né? A gente sabe o que ficou. Então, termos novos vão aparecendo e também mudando, né? Mudando a importância ao longo do tempo. Né? Isso ficaria claro, de novo, num livro físico, que coronavírus ia ter uma entrada, né? Um índice até 2019, e hoje em dia ia ficar algo totalmente diferente, então ia necessitar categorizar muito mais. E, por outro lado, pode ter termos idênticos em contextos diferentes, que é até o famoso caso da depressão que eu usei, né, na semana passada, ou nessa semana. Né? Então, quando a gente coloca termo depression, aparecem duas coisas, aparece 22, mas aqui fica óbvio que não é que eu não estou falando disso, né, ou que eu não estou falando da depressão alastrante, ou da depressão química, ou de coisas genéticas. Poderia até estar falando de transtorno bipolar, mas a gente fica muito na dúvida do que é o depression e o que é o depressive disorder. E aí vamos ver o que ele quer dizer com um e com o outro. Tá? Então, depression, a gente vai olhar aqui na árvore, né, na estrutura, e aí vai ver que ele está falando de comportamento, de sintomas, e aí a depressão enquanto sintoma. Quem for psiquiatra sabe que depressão é um sintoma, né? Não só um sintoma, mas também é um sintoma. Então aqui está depressão enquanto sintoma. E aí depois a gente vai ver, em termos da depressão doença, né, ou depressão transtorno, que está numa outra árvore. Está na árvore dos transtornos mentais e transtornos do humor, e transtornos depressivos. Então isso é uma confusão, porque às vezes a gente usa o termo depressão, quer dizer um sintoma, às vezes a gente usa o termo depressão, quer dizer o transtorno, e aí o MESH tenta classificar, tenta capturar esses dois termos, mas talvez não sejam completamente distintos, mas pode ser usado em conceitos diferentes, e aí ele classifica dessas duas maneiras, e claro que isso pode gerar confusão, como de fato gera, né? Sempre que a gente pensa em termos diferentes. Então tem todas essas questões, tá, em relação aos termos MESH. Como é que é a estrutura, né? Como é que eles tentam diferenciar isso? Então aqui eu peguei da maneira que eles escrevem. Ele está organizado em 16 categorias, tá? Que vai aqui de A, sei lá, I, J, mas a ideia aqui é que seja uma árvore do mais geral para o mais específico. Então se a gente for ver de novo aqui na depressão, ele tenta começar em psiquiatria, em sintomas, depois comportamento, sintomas comportamentais e depressão. Então vamos ver, por exemplo, se eu subir a árvore um pouco, olha só, todos os sintomas comportamentais. Aí até fica mais claro o que eu falei, né, de depressão. Então olha quanto ele está classificando aqui em sintomas afetivos, agressão, catatonia, fadiga mental. Se a gente subir aqui em behavior, aí vai ficar algo maior ainda, né? E assim por diante. Se eu subir em psiquiatria, vai estar um monte de classificações. Então,
a ideia é que eu possa ir entrando até chegar aonde eu quero. Então, aqui, ó, por exemplo, agora descendo para ansiedade, e aí eu chego em transtornos de pânico, né? Transtorno do pânico. É até interessante aqui, voltando, tem até termos que a gente não usa mais hoje em dia, né? Então, astenia neurocirculatória, por exemplo. Nenhum psiquiatra vai descrever o paciente com uma astenia neurocirculatória, mas era um termo que né, já foi usado de uma maneira comum, né? Então, até, se for ver, até lembra um pouco aqui o transtorno do pânico, né? Alguma forma de transtorno ansioso. Outros termos, né? Isso mais usado, neurose cardíaca, enfim. Então, o MESH tem essa preocupação incansável de pegar coisas muito lá atrás e está classificado, porque talvez você queira pesquisar sobre esse termo e tem que estar mechado, né, digamos assim. Então, essa é a ideia do MESH. E aí, ele vai ter algumas coisas, tá? Então, uma delas é os subheadings, né, que são os qualificadores. E os qualificadores, eles são fixos, tá? Fixo no sentido assim, não é que todo o termo MESH tem todos os classificadores, tá? Às vezes só tem alguns. Por exemplo, na depressão não vai ter biossíntese, não faz sentido. Mas são sempre esses qualificadores, tá? São sempre esses qualificadores aqui. Um deles vai ter. E aí você pode buscar só pelo subheading. Tá? Então vamos voltar aqui de novo no exemplo da depressão. Aliás, até de novo, no exemplo da busca agora. E aí eu coloco advanced. E aí vamos supor que eu coloco aqui o termo mesh subheadings. Tá? E aí aqui ele vai mostrar os subheadings que a gente pode utilizar. E depois como que vai ser feito a busca, não é uma maneira tão simples, né? Porque não é só eu clicar aqui, por exemplo, né? Você vê que não aconteceu nada. Não tem nem como eu fazer. Não tem como dar essa opção. Posso até colocar aqui, mas ele só colocou o termo mesh. Tá? Então aí eu tenho que fazer manual, posso ir por aqui, depois eu vou procurar e aí cruzo com enfim, aqui ele mostrou. Então, uma das maneiras é essa. Tá? Então, aqui ele pegou o subheading. Tá? Então, é que eu estava pensando na depressão. Então, mas aqui é o termo maior, astenia neurocirculatória. Eu quero análise. Análise não faz muito sentido, né? Então, vamos lá. Diagnóstico. Eu coloco. E aí eu busco. Tá? Então, tem 342 referências mechadas, digamos assim, que vê a astenia neurocirculatória em relação ao diagnóstico. É até interessante, nesse mapa aqui, a gente pode até ver que era um termo usado aqui década de 70, 80, não era de 50 a 70, né? Até acompanha um pouco os DSMs da vida, e foi utilizado pela última vez vamos até ver, em 2017, você vê, né, numa revista russa, né, então talvez eles utilizem. Então enfim, né, isso é interessante de ver como que funciona os termos meshes. Essa é o subheadings, como eu mostrei, os qualificadores. Uma maneira de utilizar é essa. Se você estiver construindo aqui em termos de busca, quiser deixar algo mais entendível, né, você pode fazer dessa maneira de, por exemplo, pegar Pain Therapy e depois Pain Management, que é um termo mesh, e aí cruzar um com o outro. Tá? De maneira geral, se vocês quiserem ver com mais detalhes, né, pode dar pausa no vídeo e aí procura esse artigo aqui, How to Use Mesh, publicado em 2016, por esse autor aqui, o Bauman. Uma outra questão, né, é o Major Topic, não explodir, e o Entry Turn. O que significa isso? O Major Topic, deixa eu ver onde que ele estava aqui. Então, eu estava mais ou menos aqui.
o que seria o major topic, né? Se eu colocar o major topic, ele só vai procurar artigos que usaram a neurastenia circulatória, astenia neurocirculatória, como termo major, tá? Então, por exemplo, vamos supor que alguém escreve no abstract, neurastenia circulatória também foi usado no passado. Tá? Então, isso não é um major topic, então não vai ser colocado. Deu um problema no vídeo, vamos continuar aqui, eu estava falando para vocês que a restrição para o major topic, né? O que significa isso? Então, se ele vai pegar só os artigos cujo tópico principal é aquilo que vocês querem. Tá? O que significa isso? Vamos supor que eu estou falando aqui de depressão, né? Transtorno depressivo, que era aquilo que a gente estava interessado, e vamos supor que um artigo, sei lá, está falando sobre o uso de antipsicóticos na esquizofrenia. Tá? E aí lá em algum lugar, ou os autores quiseram ampliar a busca deles, eles colocam lá na keywords depression. Tá? Mas aí o artigo em si, ele não fala de depressão, ele fala de antipsicótico e fala de esquizofrenia. Em algum lugar tinha uma sentença lá que falou, olha, os antipsicóticos também podem ser usados na depressão, mas claramente não é o tópico principal daquele artigo. Tá? Então, se você coloca aqui o Restrict to Match Major Topic, esse artigo do antipsicótico e da esquizofrenia não apareceria. Tá? Então, é algo que está aumentando a especificidade da tua busca. E o que é isso? Do not include mesh terms found below this term. Então, basicamente, é o que está escrito, que é o que o Embase chama de explodir. Né? Explodir é tudo que vem para baixo. Se eu não explodo, eu não coloco nada disso. Eu vou pegar só essa depressão, mas nenhuma dessas sub-itens. Tá? Então, isso que seria não explodir. Tá? Existe o browser, tá? Existe. Aí, por último, desculpa, o que é o entry term? O entry term é o termo mais utilizado e as variações desses termos. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos ver onde que eu estava. Voltando aqui, por exemplo, eu tenho vários termos. Tá? E qual que é o principal? O principal é esse, né? O que está classificado aqui, é o Depressive Disorder. Mas tem termos alternativos, ele está aqui também, né? Mas tem termos alternativos que vão ser possíveis também. Né? Então, se alguém colocar Neurotic Depression como entry term, ele vai mandar para Depressive Disorder. E por último, né, é até uma coisa que pode ser um pouco criticado, você vê que às vezes tem um termo principal fora de ordem. Né? Então a gente não escreve assim, a gente escreve mais dessa maneira. Então, por isso que ele tem aqui como termos alternativos, mas até curiosamente, em alguns casos, o classificador ele inverte um pouco a ordem. Aqui também muito por motivos históricos. Tá? Existe um navegador, então a gente pode buscar meio de uma outra maneira. Tá? Você vê aqui, esse aqui, meshhb.nlm.nih.gov/search. E aí, se eu escrevo depression, né, e busco aqui o exact match, ele vai me mostrar algumas coisas de informações mais de termos bibliográficos, né, digamos assim. Então, o termo preferencial, o hidden depression, aqui é onde ele fica na árvore, né? Lembra que cada letra é uma categoria, até coincidentemente esse F aqui é até o mesmo do CID, né, para transtornos mentais, mas aqui não é isso, tá? O unique ID, onde que fica a referência, o que significaria, quando que entrou, então olha só, entrou em 66. Qualificadores, então não é todos que tem, mas esses aqui tem, né? Que nem eu falei lá atrás, né? Biossíntese não ia fazer sentido, mas sangue faz sentido porque você pode avaliar
teoricamente, né, tentar avaliar no sangue. Aqui é a árvore onde ele se situa. E aqui conceitos, então depression seria o termo preferido, depressive symptoms seria o termo mais restrito, tá? E aqui ele vai dando algumas classificações. Eu estou dando uma pincelada, vocês podem ver que é uma coisa bastante complexa para ir em detalhes. Mas qual que é a minha visão? Tá? Então, eu acho que assim, o MESH é uma coisa na teoria e outra na prática. Por exemplo, né, o exemplo da depressão, esquizofrenia e antipsicóticos. Como é que ele. Por que se eu colocar depression como keyword, talvez apareça? Porque o autor foi lá e colocou depression como keyword, então aparece lá nas keywords. Como é que o Mesh vai saber que não é para colocar? Várias técnicas, né? Muito antigamente, né? Desde 66 era desde a leitura por especialistas, e hoje em dia algoritmos, né? Nuvem de palavras, vai cruzar o número de vezes que aparece aquele nome, mas se vocês forem ver, não é nada trivial, né? Tem toda uma questão de acertar os parâmetros, né? Às vezes pode ser que o termo depressão apareça várias vezes, mas não seja o tópico principal do estudo. Às vezes o termo depressão aparece 3 vezes, até por falha do autor, mas ele é um tópico principal do estudo. Então não é trivial essas coisas, tanto que é só o Mesh e o Embase que tem, né? O Web of Science não tem, o Scopus não usa, né, entry terms, não usa o índice remissivo. Eu acho que é uma coisa que pode funcionar mais na teoria do que na prática. O próprio exemplo que eu dei também, né, o TDCS, não existia no passado, então não fazia sentido eu usar o mesh term. De qualquer maneira, vocês têm que considerar todos esses problemas. Tá? Talvez assim coisas muito restritas, no termo da intervenção, né? Então, por exemplo, escitalopram. Imagina que só vai aparecer o escitalopram e o S-citalopram, não tem muitos usos diferentes disso. Então, para isso, talvez o termo mesh funcione bem. Para termos como depressão, como a gente viu, tem muitos nomes, talvez não seja tão interessante nesse contexto. Claro que em contextos bibliográficos, aí quem mexe, né, com bibliografia é uma outra história, né, mas eu diria que assim, num contexto de revisão sistemática, o que vocês fazem? Façam a busca, tá, usando termos mais amplos, e podem acrescentar, e aí lembra com o booleano OR, um termo mesh, tá? Um termo mesh daquilo que você está estudando. Então, você está acrescentando a possibilidade do mesh, mas não restringiria a busca unicamente aos termos mesh, tá bom? Então, até porque vocês viram que ele tem uma complexidade muito grande e não acho que precise, né, de forma alguma, entrar em toda essa complexidade do termo mesh para fazer a sua busca. Lembra que você vai tentar vir de diferentes fontes, não vai ser só do PubMed, você está buscando lá no Web of Science, no Scopus, no Embase, você está revisando a literatura, está vendo as referências mais recentes, então você está tendo várias fontes e não acho que você vai perder referências adicionais se você não usar o mesh, tá bom? Então, essa é os conceitos gerais, pessoal. Um abraço.